Olá, pessoal. Muito boa noite a todos e todas vocês. O Cult de Cultura está de volta. Depois de um recesso institucional aí de alguns meses, a partir de hoje, vídeo novo toda quinta-feira às 19 horas, e este ano nós teremos várias novidades. Fique atento, fique atenta nas nossas redes sociais, siga a gente lá, né? E se você ainda não for inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal já agora. Nós estamos começando, então, este ano, num grande estilo, com um take único sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. He's never fought us. Not us united. Muito bem, Ruben. Então, primeiras impressões do Zack Snyder. O que tu diria? Eu gostei muito do filme. Achei que ele traz um enredo muito melhor, muito mais bem amarrado, né? A própria estrutura do filme também auxilia o espectador a acompanhar o enredo de forma mais efetiva. É uma obra muito bem feita, na minha opinião. Gostei bastante. Muito bem, eu também gostei bastante do filme. Eu acho que, vamos dizer assim, vale as 4 horas e 2 minutos de duração, né? Para quem acompanhou os outros filmes do Zack Snyder, né? O Homem de Aço, o Batman vs Superman, a Liga da Justiça, ela consegue, digamos assim, encerrar de fato aquela trilogia concebida pelo Zack Snyder no início, né? Mas assim, se a gente fosse falar assim dos pontos positivos, negativos, né? Tu falou sobre o enredo, né? Um enredo mais coeso, digamos assim, uma história mais amarrada, né? Fale mais sobre isso. Então, eu acho que fica bastante claro o fio narrativo da história, né? Então, o Superman morre, por causa disso as caixas maternas acordam. Isso justifica a aparição do Lobo da Steppe, porque ele vai ver nisso a oportunidade que ele precisava para voltar a ser admitido na corte do Darkseid, se redimir com o Darkseid. A Liga se forma porque percebe não só a ameaça de apocalipse envolvendo cada um deles e os seus universos particulares, mas também porque eles se acolhem, digamos, mutuamente a partir dos dramas pessoais que eles têm. O Superman retorna e, junto com a Liga, né, põe a ameaça por fim. Então, acho que o enredo está muito bem amarrado nesse sentido. Esses pontos ficam muito bem claros e estão bem encadeados entre si. Muito bem, de fato, tem colegas nossos da ASPAS, né, Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que falam, por exemplo, que o filme anterior do Joss Whedon ficou meio que um Frankenstein, assim, né? Porque foi uma colcha de retalhos em que o vilão não ficou bem caracterizado, ficou um vilão muito caricato, muito fraco em termos de vilania, né? E o filme ficou com algumas coisas complicadas, né, em termos de atuação, de atuação, eu digo assim, dos personagens, né, de atuação dos personagens na trama. E alguns super-heróis acabaram não sendo bem explorados, digamos assim, né, o que não acontece daí nesse filme agora, né. Eu acho que a montagem do Snyder, né, não só apresentou aos espectadores qual era a intenção original dele e como isso estava vinculado, né, de forma mais orgânica, digamos assim, aos demais filmes, né, mas como também conseguiu explorar alguns aspectos, né, da trama que o filme de 2017 realmente deixou de fora e que, de certa maneira, desfigurou, digamos assim, né? Eu saí muito decepcionado, né, do filme do Joss Whedon, e vendo agora o
o corte do Snyder, digamos assim, né, realmente uma diferença brutal e a obra do Snyder muito melhor e fazendo muito mais sentido, né, dentro do universo que ele realmente quis construir. De fato, né? Porque acho que quando o Zack Snyder acabou saindo do projeto, ele já tinha, pelo que eu lembro, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que tinha 6 horas de filmagem já de toda a trama, né? E aí eu acho que o Joss Whedon, quando ele assumiu o papel por mando, né, da produtora, da Warner, né? Ele olhou aquilo ali tudo, só que eu acho que ele não estava por dentro de toda essa estrutura que o Zack Snyder estava elaborando, né? E ele veio muito com a pegada dos Vingadores, né? E acabou descaracterizando todos os personagens, né? De transformar o Flash, por exemplo, num piadista, simplesmente, né? Tem um pouco do desenho da Liga da Justiça nesse aspecto até, né? Mas, de fato, o Flash é um dos personagens mais poderosos de todo o universo da DC, né? E foi ali relegado a um humorista, assim, meio alívio cômico. Oh, awesome! That's a bad signal. That's your... Oh, sorry. That's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. It's so cool. Né? E eu acho que o Flash ele acaba ganhando realmente um espaço importante dentro da narrativa, onde a gente vê os poderes dele em ação, né? E também acontece com o Cyborg, né? Porque o Cyborg tem todo um arco narrativo próprio dele no filme, né? Que conta parte da origem dele, e que eu acho que isso é um ponto muito legal, porque o Cyborg é um dos personagens, digamos assim, pensando no grande público, mainstream, que vai para o cinema, é um personagem até desconhecido, né? Porque ele atuou ali no Patrulha do Destino, né? Ele está ali presente. Ele está presente nos Jovens Titãs, nos desenhos, né? Animados. Mas, assim, para quem é público de cinema, para quem não é consumidor de histórias em quadrinhos e tudo mais, o Cyborg era um dos personagens que mais carecia de apresentação de fato, né? E aí isso ele consegue nesse filme aí do Zack Snyder também, né? Mas assim, eu também gostei bastante do filme. Eu acho que tem algumas questões assim que a gente poderia destacar. Por exemplo, se a gente fosse problematizar um pouco, né? Eu acho que tanto eu quanto tu aqui, nós já gostamos do filme assim, né? Assim como muitas outras pessoas. Mas se a gente fosse assim trazer alguns pontos assim apenas para problematizar um pouco, né? Eu diria assim que um aspecto que eu vejo como desnecessário seria o formato aquele tipo 4x3 de TV com as barras pretas laterais, assim, né? Eu acho que para quem assiste via streaming, via computador, celular, né? Porque o filme justamente estreou no streaming, né? Eu acho que aquelas barras laterais, elas tiram um pouco da experiência, de fato. Eu acho que não precisava, né? Mesmo porque todas as cenas foram filmadas em widescreen, então não tem por que tu restringir, eu diria, né? Acho interessante esse ponto, né? Daria outra dimensão à imagem mesmo do filme na tela, né? Mas, de fato, ali os personagens também estão bem enquadrados, e depois, quando tu começa a assistir o filme, depois de 2, 3 horas, tu não te importa mais com as barras laterais, porque você está tão envolvido na história, né, que ali daí não faz mais diferença, né? Mas acho que esse seria um ponto assim mais estético, formal, que eu destacaria. E eu acho, assim, embora eu tenha gostado de todas as cenas, assim, eu acho que tem muito acréscimo legal. Eu ainda acho que 4 horas acabou sendo demais. Eu talvez reduziria para umas 3 horas, que eu acho que estava de bom tamanho, mesmo porque aquele epílogo ali eu não teria colocado, assim, o epílogo, né? Porque aquilo que apareceu em outros filmes, como no Batman vs Superman, quando ele teve a aparição do Flash, vindo do futuro, né? Eu acho que isso é uma realidade que viria num segundo filme da Liga da Justiça, eventualmente,
se isso não foi evitado agora com a resolução desse filme, né? Porque o lance do pessoal viajar para o passado é tentar impedir que o futuro aconteça, muito embora ele sempre acabe acontecendo igual, né? Mas eu acho que isso também seria uma coisa, assim, eu acho que dava para enxugar, porque teve algumas cenas que, embora contextualizassem os personagens, não acrescentam a narrativa em si, né? Eu acho que o primeiro ato, assim, do filme, ele poderia, o primeiro ato ia, parte do segundo ato poderia ser enxugada um pouco. Em relação ao epílogo, né? Eu acho que o positivo dele, na minha é o Coringa. Não diria isso, né? Embora eu também não achei nenhum descalabro, nenhum absurdo daquele sonho que o Bruce Wayne tem, que o Coringa aparece, né? Há ali uma tentativa do Jared Leto de certa maneira, imitar um pouco o Coringa do Heath Ledger, né? Você vê alguns trejeitos ali que lembram de cara o Coringa do Heath Ledger. Mas eu não achei isso, não achei a aparição do Coringa essa coisa tão, né, absurda. Mas o epílogo que eu ia comentar, eu acho que ele é positivo no sentido de que ele lança algumas tramas possíveis, né, que podem decorrer de tudo que a gente viu, né, na trama essencial do filme. Agora, eu acho que ele peca em algumas coisas em termos narrativos, né? Por exemplo, eu acho que apresentar um Lex Luthor foragido, né, considerando a proposta de personagem que o Snyder faz, e considerando que essa proposta ela se alinha a uma caracterização do personagem que é estabelecido com o John Byrne, por exemplo, eu acho que não tem muito sentido, né? O personagem ele é um foragido da justiça, mas curiosamente ele ostenta uma vida aparentemente livre a bordo de um iate luxuoso para todo mundo ver, né? Então, quer dizer, o sujeito é procurado no mundo inteiro, mas ele está lá vivendo no iate à vista de todo mundo. Então, isso não faz sentido. Voltando à questão do personagem como caracterizado pelo Byrne, e é a linha que o Zack Snyder segue no Batman vs Superman, ele como homem poderoso e que, pela sua influência econômica e política, praticamente tem a cidade metrópole toda no bolso, ele poderia, né, através do uso de bons advogados, né, por meio de brechas na lei, obter a liberdade e continuar vivendo como cidadão que não deve nada à justiça sem problema nenhum. Então, acho que poderia ter sido por aí, né? Até no Batman vs Superman, ele está interagindo com os políticos, né? Negociando ali com os políticos sempre, né? Conversando ali e tudo mais, né? Então, eu acho que ele, pelo poder de influência política que ele tem enquanto empresário, né? Isso se justificaria, seria mais plausível, né? Do que agora ter um foragido e tudo mais. De fato, Não, dizer assim, se você observar no Batman vs Superman, ele não só promove esse tráfico de influência, né? Como também ele consegue fazer aquilo que o Lex Luthor, empresário dos quadrinhos, também faz, né? Ele consegue tramar e executar planos diabólicos, sempre deixando aquela coisa, né? Ninguém pode me ligar a isso que aconteceu. Né? Ninguém pode me vincular a isso, né? Então é o que ele faz, por exemplo, lá explodindo a Corte de Justiça, né? Só quem sabe que foi ele que tramou aquilo são as pessoas que morreram, algumas pessoas que morreram no atentado, né? Ele não deixa rastro nenhum. Então aí, quer dizer, você percebe que um personagem como esse, por que teria que ser representado fugindo da polícia? Não, ele tem todos os meios para poder, pelas vias legais, digamos assim,
né, contornar, burlar o sistema e continuar vivendo como um cidadão livre, né? Uhum. Não, verdade, verdade. Eu acho que alguns personagens ali não precisavam, assim, ter aparecido novamente nessa nova versão, digamos assim. Na verdade, é a versão oficial, né, do filme É, da Liga da Justiça, né? Agora, um outro aspecto, assim, que eu acho que seria interessante, assim, para destacar, eu acho que o início do filme, ele começa muito devagar. E aí eu fico pensando assim, eu entendo toda a apresentação dos personagens, mas por um momento eu pensei assim, olha, eu acho que não vai dar nada esse filme, né? Eu até fiquei meio receoso assim no início. E aí depois, quando a história foi desenvolvendo, aí e se transformando de um jeito bem diferente do outro filme, aí eu já fiquei entretido, fiquei vidrado ali naquilo que estava acontecendo diante de mim, eu diria, né? Mas eu acho que uhum, para a apresentação da história, eu acho que assim, um ponto-chave, eu mudaria um pouco no início. Eu estou aqui falando, quem sou eu para ficar aí falando o que eu mudaria, o que não mudaria. Mas assim, pensando na estrutura narrativa, né, do storytelling, da estrutura de um roteiro, geralmente a primeira parte ela está voltada para você apresentar o cenário, apresentar o conflito da história, apresentar a trama, né? Começa ali com o grito do Superman, ele então, esse grito despertando, como tu falou, as caixas maternas, mas fora isso, nada de fato assim acontece no início. A única coisa que a gente tem como continuidade é a cena final de Batman vs Superman, onde o Batman conversa com o Lex Luthor, né? E o Lex Luthor diz: tem uma coisa a mais vindo, tem uma coisa a mais vindo. uhum, E o Batman fica com aquilo e diz: temos que juntar os meta-humanos por aí que a gente conhece e formar uma liga para estar preparado para o que vem, né? uhum, Só que isso é um argumento muito fraco para você motivar pessoas estranhas, diferentes, para compor uma liga. Porque uhum, depois dali do monstro ali do Apocalipse, né, nada efetivamente grande acontece de início. Aí o que eu uhum, acho que seria interessante para situar a história para a audiência seria colocar aquela invasão do Darkseid que aconteceu, sei lá, uns 5.000 anos atrás, no início da trama. Porque daí a uhum, gente já sabe, ó, já tem de fato um mal vindo, né? uhum, E daquele momento ali onde aparece aquela primeira invasão, logo puxar para a invasão ali da Ilha Paraíso, né, das uhum, Amazonas, e a Mulher Maravilha chegando no Batman e diz: olha, a coisa está acontecendo, temos que agir, né? Porque eu acho que uhum, daria uma motivação maior para a gente é, para justificar, na verdade, a criação da Liga da Justiça, né? Mas uhum. eu entendo que a primeiro arco, assim, já que é um filme de 4 horas, a gente esteja concentrado em apresentar paulatinamente cada personagem e tudo mais, né? O Pablo Vilhaça, eu acho que na crítica dele falou que parece que há um apreço, né, a todo o material filmado e que houve, tipo assim, Uhum, uma dó na hora de cortar e pensou, não, vamos uhum, deixar isso, vamos deixar aquilo, muito embora não necessariamente contribua para o todo da narrativa, né? Tem pontos que são muito importantes para dar uma tridimensionalidade aos personagens, para aprofundar os personagens, mas tem uhum. uma outra cena ali que realmente não acrescenta na narrativa, é mais fanservice, alguma coisa nessa direção, né? Eu acho que esse início, talvez, ele possa estar alinhado àquilo que o Snyder, aparentemente, nos outros filmes, talvez principalmente no Homem de Aço, né, ele apresenta, né, do impacto que as ações, né, dos personagens produzem em si próprios e no mundo, né? Então, talvez esse primeiro arco, assim, ele queira justamente introduzir esse clima de amortecimento, né, que a morte do Superman causou no mundo e nos personagens, né, de forma isolada, né? Para só depois introduzir as razões, né, pelas quais então o Batman, né, tem que reunir a equipe para poder, né, no caso, debelar esse mal que está vindo, né?
Então, assim, eu arriscaria, né, dentro disso que você falou, dizer que talvez um pouco demais realmente, né? Mas eu acho que Tu ele entende? começa justamente lançando esse clima de amortecimento, né? Que a morte do Superman causou, né? Quer dizer, Uhum. como que uma perplexidade, né? Tanto é que tem aquela coisa da Martha Kent, né? Falar para Lois Lane que ela ficava um pouco indignada porque a todo momento ela via, né, as imagens ligadas ao Superman espalhadas, né, pelos lugares onde ela ia, mas eu acho que é justamente isso. Ó. O mundo está chocado com o que aconteceu, Uhum. né, e está se recuperando, né, não tanto se recuperando, mas está vivendo um luto, né, pelo que aconteceu, Uhum. e talvez introduzir de cara, né, a ameaça de apocalipse, talvez até seria um pouco apressar as coisas, né? Então acho que ele introduz esse clima aí, também como uma espécie de antessala, né? Para dizer que a ameaça que vem, ela primeiramente vai atingir os heróis, né? Tanto é Uhum. que e isso eu achei interessante na versão do Snyder, porque a ameaça do Lobo da Steppe, num primeiro momento, ela não se revela global para todo mundo, porque as ações dele são localizadas. Ele vai na Ilha das Amazonas, ele vai em Atlantis, né? Ele vai ali depois no Star Lab. Né? Então, quer dizer, ele não está preocupado em lançar uma ofensiva militar global no primeiro momento. Ele está preparando o terreno e por isso o que ele faz é basicamente sentido pelos heróis, principalmente, né? Não pela humanidade de um modo geral. Isso eu achei bastante interessante, né? Coisa que o filme do Joss Whedon não consegue transmitir. Tanto é que ele põe lá aquela família de civis na Rússia envolvida no meio. Quer dizer, um troço Uhum. muito estranho, né? Uhum. Eu acho interessante no caso do Lobo da Steppe que a gente consegue entender as motivações, né? É um Exato, capanga do Darkseid que já pisou na bola e ele quer o exato. reconhecimento do chefe dele e acha que com ele criando as possibilidades do Darkseid vir à Terra, né, e pegar ali a antivida, né, a antimatéria, né, que é uma Uhum, das coisas que ficou ali como subjacentes, né, é ele vai ter o reconhecimento que ele merece e tudo mais. Então, tu uhum. justifica a criação do personagem nesse filme, né? Tu justifica as atitudes do vilão, né? Então, acho que E isso é bem legal. ainda tem aquela coisa, eu achei essa sacada muito legal em relação a essa justificativa, né, das intenções do personagem, que o Lobo da Steppe ele meio que mira no que viu e acerta o que não viu, né? Porque ele está na Terra procurando as caixas maternas, mas esbarra com o fato de que a equação antivida está na Terra, que é justamente o que o Darkseid mais ambiciona, né? Uhum. Então, quer dizer, eu achei essa sacada sensacional. Assim, o cara, ele não poderia ter tido mais sorte nesse propósito dele de tentar se redimir diante do Darkseid. Pô, o cara descobriu onde está a equação antivida. Uhum. Perfeito. Muito bem, talvez assim, só para encerrar alguns comentários finais, então, eu gostei bastante que o Batman não ficou melô do Batman, que nem no filme do Josh Whedon, né? Ah, o Superman morreu e não sei o que, aquela chororô, É, né? isso. De não fui amado o suficiente. E Uhum, a Mulher Maravilha também não ficou com chororô sobre o Steve é, Trevor, porque no filme do Joss Whedon, ela ficou ali com aquele parecia, e os dois brigam porque por causa disso, sabe? Dá um motivo de é, briga ali por causa de luto e não sei o quê. E nesse filme, não. Na verdade, o Batman está sendo totalmente funcional, racional. Aí você vê que quando o Liga da Justiça estava sendo produzido, já estava sendo pensado o Mulher Maravilha 1984, que a gente não vai entrar aqui né, uhum, na pauta, mas que mostra então a Diana Prince também totalmente centrada, né? Ela
teve um amor na vida e pronto, e foi-se, não ficou com aquele melô que tava no outro filme da Liga da Justiça, né? Uhum. Mas então, só para dizer... Não, sim, pode pode concluir, daí a gente faz o encerramento. Não, eu concluiria dizendo, né, que os personagens realmente são bem melhor trabalhados, né, e meio que eles se reconciliam com as suas narrativas, né, o Superman, digamos, ele se reencontra na família dele, né, inclusive o filme dá um gancho para a história da provável gravidez da Lois Lane, né, então, quer dizer, o Superman ele se reencontra na família dele com a esposa, ou futura esposa, sei lá, e com a mãe, né? O Flash também encontra o lugar dele, ele consegue seguir em frente e lidar melhor com aquela questão do pai dele que está preso, né? E quer dizer, ele não continua a vincular a vida dele exclusivamente a isso, né? O Aquaman, né? O filme dá o gancho para o que acontece no filme solo, né? Ele vai se tornar o rei, defensor de Atlantis e tudo mais. O Batman também, eu acho que ele encontra uma razão para continuar agindo como tal. E a Mulher Maravilha é uma autêntica deusa guerreira à moda das deusas da antiguidade, né? Ártemis, Anat, Star, que realmente foi formada para isso e que diante da batalha, diante dos desafios militares, ela age como tal, né? Ela é, nesse sentido, me parece, a encarnação mesmo dessas deusas da antiguidade e da Amazônia grega, né? Muito bem, então, para encerrar, espero que vocês aí que estão assistindo a gente tenham gostado deste vídeo, né? Nós curtimos, então, opa, aqui na câmera, nós curtimos, então, o Zack Snyder, Liga da Justiça, né? E se você também curtiu o Zack Snyder, aproveita e deixa um joinha neste vídeo aqui, e a gente espera você no nosso próximo vídeo aí, todas as quintas às 19 horas. Ótimo. Isso aí, gente. Foi muito bom comentar o filme aqui. Eu espero que vocês gostem das ponderações que nós fizemos e curtam aí o vídeo e continuem acompanhando as produções do Culto e Cultura ao longo desse ano. Tá bom?